E aí, Overmissioners, tudo bem com vocês? Que alegria estar aqui com vocês, tudo bem? Aleluia! Vive! Cristo! Cristo! Meus irmãos, eu confesso que estar diante de muitas pessoas nunca deixa de ser um desafio para mim. Deus me encontrou na rua, literalmente. Eu conheci Jesus lá na Itália. Para quem não me conhece, eu sou italiano. Vivi, cresci na Itália, conheci Jesus na Itália. Sinceramente, como italiano, eu ainda estou me acostumando a falar diante de muita gente, mas Deus é digno de tudo. Alguns instantes atrás, um grupo de amigos me perguntou: David, como é que você faz a vencer essa timidez? Como é que você venceu? Como é que você não deixa ela te governar? Eu olhei bem na cara dele e falei: quem falou que eu ainda não tenho medo de subir nesse palco na frente de 5.000 pessoas? Ainda existe em mim. Mas Jesus é digno de tudo. Eu quero Jesus, meu irmão. Eu sei que você está aqui pela mesma causa, não é verdade? Então eu gostaria já de ir direto ao ponto. Abra comigo Filipenses capítulo 1, no versículo 27. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Abra sua Bíblia, liga a sua Bíblia, prepara o seu coração. Todo mundo está com fome? Todo mundo está bem? O apóstolo Paulo diz assim, na carta aos Filipenses, no capítulo 1, no versículo 27, presta bem atenção. O apóstolo Paulo diz: acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Jesus Cristo. Veja, o apóstolo Paulo está dizendo: acima de tudo, é uma urgência viver o Evangelho de forma digna. O apóstolo Paulo, ele não está dizendo se dá tempo, se for conveniente, viva o Evangelho. O apóstolo Paulo está dizendo: acima de tudo, isso é prioridade, isto é urgente. Viver uma vida digna do Evangelho é mais importante do que a carreira, da imagem, é mais importante do ministério ou de qualquer outra posição social. Acima de tudo, viva uma vida digna do Evangelho de Jesus Cristo. Esse é o convite hoje para nós, meus irmãos. Viver uma vida digna de Cristo. Sabe, aqui o significado real dessas palavras que o apóstolo Paulo está colocando significa viver como um cidadão digno, como alguém que exerce a sua cidadania celestial de forma digna aqui na terra.
Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está dizendo, meus irmãos, vivam o céu na terra. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo: o chamado de vocês, acima de tudo, antes de tudo, é viver a vida celestial nessa terra, é representar a pátria de vocês, é representar o rei de vocês, é representar a cidade da onde vocês vêm. Que coisa maravilhosa! E o apóstolo Paulo, durante esses versículos, ele vai nos dizer qual é a forma de viver uma vida digna do Evangelho. Mas sabe, meu irmão, por algum motivo, não diz para mim que não é verdade, nós somos influenciados por uma cultura tão diluída, que prega para nós que todos os caminhos levam para Deus, que pensamos e somos convencidos que podemos viver o Evangelho de qualquer jeito. Esse é o maior problema da nossa geração, meus irmãos. Viver um Evangelho digno segundo parâmetros humanos, ou pior ainda, fazer com que o Evangelho se torne digno de nós, ao invés de viver uma vida digna do Evangelho. E aqui o apóstolo Paulo diz: o seu chamado, acima de tudo, é para que o mundo saiba, conheça da onde você vem, qual é a sua pátria, quem é o seu rei, como se vive lá. Este é o seu chamado. E o motivo pelo qual o apóstolo Paulo aborda esse tema é porque há muitas pessoas que haviam uma ideia errada sobre como viver de maneira digna do Evangelho. Muitas pessoas na carta aos Filipenses pregavam o Evangelho por orgulho, por vaidade, por interesse próprio. Muitas pessoas tinham como objetivo ser maiores do que os outros, ser melhores do que os outros. E o apóstolo Paulo, ele percebe que o motivo pelo qual muitas pessoas pregam é movido por uma cidadania terrena, é movido por causas terrenas. Qual é a causa terrena? Egocentrismo, egoísmo. Eu quero pregar, eu quero participar da obra do Senhor para que os outros vejam, porque não foi nada na vida. Eu quero que o Evangelho me dê voz. E o apóstolo Paulo diz: não, espera, o caminho não é esse, o caminho não é o orgulho, o caminho para viver de forma digna do Evangelho não é o orgulho, não é o egocentrismo, não. O caminho para uma vida digna do Evangelho é o inverso do caminho do egocentrismo, é o inverso, é literalmente o inverso do egoísmo. Ele vai contra os parâmetros de dignidade que o mundo tem. Esse caminho pode até parecer pouco vantajoso para muitos de nós, mas é exatamente nesse caminho que Jesus Cristo é representado. Ele mostra qual é o caminho para viver uma vida digna do Evangelho. Filipenses, no capítulo 2, no versículo 3. É o caminho. E o apóstolo Paulo diz: não façam nada por interesse pessoal, não façam nada por vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os interesses dos outros. Eu sei que talvez esse caminho não faz sentido para você.
não faz sentido para o nosso ego, porque vivemos em uma sociedade focada no bem-estar pessoal, na autoimagem, no sucesso individual. O mundo diz: exalte-se. O mundo diz: destaca-se. O mundo diz: apareça. O Evangelho diz: abra mão de você querer ser o melhor. Abra mão de você querer ser o número 1. Sabe qual é o meu convite hoje para você? Abra mão desse fardo de você querer ser o número 1. Viva para que outros sejam. Viva para que outros sejam. Não faça nada. Abra mão de querer ser o melhor. Abra mão da glória vazia, que é a vaidade. Aqui estamos sendo convidados a abrir mão de um evangelho que tem como objetivo o sucesso pessoal. Não é esse o caminho que nos faz viver de forma digna do evangelho de Jesus Cristo. Por esta razão, meus irmãos, viver uma vida digna do evangelho pode significar viver uma vida desprezada pelo mundo. Mas é por esta vida que hoje você está sendo convocado aqui, meu irmão. Que o mundo me despreze. Que o mundo me despreze. Viver de modo digno do evangelho é abrir mão de você mesmo. Viver de modo digno do evangelho é negar-se. Viver de modo digno do evangelho não é subir de nível, mas é descer aonde for preciso para levantar outros. E aí ele aponta o caminho. E uma vez que ele aponta o caminho, ele diz: agora eu quero apontar o exemplo. Alguém que soube representar a sua pátria com perfeição. Eu quero te apontar o exemplo. Alguém que deixou a sua pátria para que ela fosse conhecida entre nós. Aqui ele está nos dando o caminho. Aqui ele está nos mostrando os valores de uma vida digna do evangelho. Agora ele, no versículo 6, 5, ele mostra o exemplo de um verdadeiro cidadão do céu. Ele diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou. Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Esse é o convite hoje, meus irmãos. Tenham em vocês o mesmo pensamento de Cristo, as mesmas motivações, os mesmos desejos, a mesma atitude, os mesmos interesses. Tenham o mesmo modo de viver de Cristo, a mesma disposição a se esvaziar e a derramar a própria vida em favor dos outros. Esta é missão. Esta é missão. Jesus decidiu mostrar a sua glória na humildade. Mas nós queremos o contrário. Eu já estou indo para o final. Sabe, meus irmãos, hoje eu estava olhando isso tudo. Estava com o Luca, com a Emiliana, com o Gaspari.
de Nápoles, a minha cidade, eu não conseguia conter as lágrimas, porque eu sou de lá. Eu sei o que significa viver naquele contexto onde tudo que você vê é crime, corrupção. Eu fui salvado exatamente nesse contexto. Deus me encontrou nesse contexto. Eu lembrei dos meus primeiros dias com Jesus, quando Deus começou a colocar no meu coração esta chama missionária. Meus irmãos, eu estava olhando todos vocês hoje e chorava. Eu me lembrei de uma frase de um dos pastores que julgou a minha decisão de viver para Jesus, de ir para as nações, de pregar o Evangelho e fazer disso a minha principal e única causa. Sabe o que ele me disse? Ninguém nunca vai te dar crédito, porque você é um moleque, você não é ninguém. E naquela época essa palavra feriu meu coração. Sim, se as pessoas vão te ouvir é só porque você é um moleque, porque tem dó de você. Eu fazia de tudo para mostrar para as pessoas que viver para o Evangelho, viver de forma digna do Evangelho, não era uma emoção, não era um arrepio. Eu entreguei a minha vida para isso. Eu trabalhava de noite, eu trabalhava de madrugada, trabalhava em lanchonetes das 6 da manhã, das 6 da tarde até 5 da tarde. Eu fazia daquele lugar o meu campo missionário. Enquanto eu fritava os hambúrgueres, enquanto eu fazia a comida, eu orava em línguas, eu pedia para o Espírito Santo me encher, para dar uma palavra para alguém, pregar o Evangelho e ter uma oportunidade para alcançar um coração, pelo menos uma vida. E aquela lanchonete se tornou o meu campo missionário, onde eu via pessoas entregando a própria vida para Jesus, onde eu via mafiosos se ajoelhando para Jesus e dizer: Cristo é tudo que eu quero, Cristo é tudo que eu quero viver, tudo que eu quero respirar. Então eu começava a sonhar viver para Jesus no meu dia a dia, enquanto isso era desafiador até para os meus próprios pais. Eu precisei me esvaziar. Eu precisei ouvir dos meus pais que se esse era o caminho que eu estava decidido a tomar, eu não teria sucesso na vida. Eu iria viver endividado, dependendo dos outros. Eu precisei abraçar a minha cruz, olhar para David e dizer: a partir de hoje, nada te ofende, ninguém te ofende. Você é servo que achou em Cristo a sua recompensa, que achou em Cristo o motivo da sua alegria, que achou em Cristo a causa da sua vida, e não nas palavras dos outros. Eu lembro-me dos dias em que eu andava pelas ruas de Nápoles, e o Espírito Santo me tomava enquanto eu andava, e ficava de joelho no meio da rua, e Deus me tomava com um sentimento de amor e compaixão pelas pessoas. Eu lembro que eu não conseguia andar na rua sem parar pelo menos uma pessoa. Mas sabe uma coisa, é uma luta, porque para isso acontecer você precisa se esvaziar, olhar para você mesmo e dizer: não, eu não vou permitir a mim mesmo de me roubar dessa gloriosa experiência de ver uma alma ouvindo o Evangelho de Jesus Cristo. Eu sou servo, não sou dono dessa parada. Eu sou servo, não dono. Eu lembro do dia que estava nessa lanchonete, enquanto eu estava lá cozinhando, eram lá 3 da madrugada. Vou te falar uma coisa: até hoje o dono dessa lanchonete me deve o dinheiro. Trabalhei 6 meses, nunca foi pago. Mas eu estava tão feliz de trabalhar e saber que ali alguém poderia ouvir o Evangelho por meu intermédio, que isso é o que me pagou.
Eu lembro que era lá de madrugada, 3 da madrugada, eu estava cansado, meu irmão. Eu lembro que de repente chegou uma turma de 20 pessoas. Estavam chegando da balada, o cara estava lá, todo mundo fumando um baseado desse tamanho. Enquanto eu estava lá cozinhando tal e tudo mais, eu lembro que eu vi o Espírito Santo dizer para mim: para tudo, desce e fala para eles de mim. Eu falei: não, estou de brincadeira, 3 da madrugada, pô, tenha dó de mim, Senhor. Aí eu comecei a barganha. Falei: Senhor, se é tu, se é o Senhor mesmo, amanhã eles vão voltar. Posso te dizer uma coisa? Nunca ganhei com Jesus, pô. O dia seguinte, 3 da manhã, a mesma turma estava de volta lá. Eu quase pude ouvir o Espírito Santo dizer: e aí? Seu bobo. E aí desci, sentei lá no meio deles. Falei: tudo bem. O cara me olhou fumando o mesmo baseado do dia anterior. Olhou na minha cara e falou: quer? Falei: não, mano, obrigado. Estou aqui para falar uma outra parada, mais louca ainda. É sério? É, de Jesus. Aí caiu um silêncio. Eu só sei que dali a poucos minutos, os 20 estavam com a cabeça baixada, entregando a própria vida para Jesus. Mas deixa eu te falar, eu precisei abrir mão de mim. Eu precisei, e ainda preciso todos os dias, abrir mão desse egocentrismo, que não é somente o sentimento de alguém que se acha melhor de todos. Egocentrismo e o sentimento também de quem não se acha nada. Abra mão. Então Paulo nos mostra o exemplo. Mas no capítulo 3 da carta aos Filipenses, Paulo diz: olha, eu quero te mostrar uma coisa, que o jeito de viver de Cristo, o desejo dele, o interesse dele, as motivações dele, não habitam somente nele, habitam em mim também. Habitam em mim também. Então ele passa a mostrar como o pensamento de Cristo, de alguém que não considerou ser igual a Deus como algo para pegar-se, mas que se esvaziou para nos servir. Paulo mostra que esse mesmo sentimento movia também a missão dele, ao ponto dele dizer: eu passei a considerar tudo como perda. Eu passei a considerar tudo como perda. No capítulo 3, após uma longa lista de sucessos religiosos, Paulo decide não ser definido por esses ganhos, mas por alguém que simplesmente quer conhecer Jesus. Pois ter tudo isso, ter o que o mundo pode oferecer, e não conhecer Jesus significa não ter nada. Paulo está abrindo mão dos seus méritos, porque o desejo de se esvaziar presente em Jesus estava nele também. Paulo está abrindo mão daquilo que o mundo considera como tudo, da sua despensa farta. Ele nunca mais voltará a se alimentar disso. Ele perde a sua posição privilegiada, a sua importância na sociedade, o seu nome. Isso por quê, meu irmão? Isso porque nós não podemos manter a justiça que nós mesmos criamos, é abraçar Cristo ao mesmo tempo. Nós não podemos. Então Paulo abre mão. Percebe então que viver uma vida digna do Evangelho significa destruir tudo aquilo que te faz pensar que o Evangelho é digno de você. Qual é o convite?
convite é: quem perde a sua vida, vive uma vida digna do Evangelho. Quem perde a sua vida, vive uma vida digna do Evangelho. Timóteo, segundo Paulo, foi alguém que abriu mão dos seus próprios interesses, que abriu mão de ser o melhor, que abriu mão de ser o número um. Foi alguém que abraçou os interesses de Cristo para os seus irmãos. Epafrodito foi mais um que Paulo nessa carta diz que colocou a própria vida em risco para o amor dos seus irmãos. O próprio Paulo, ele diz que foi disposto a se esvaziar dos seus sucessos, de ser considerado apenas um servo, por amor a Cristo. E a minha pergunta é nós? É nós. Sabe quem pode dizer esvazia? Sabe quem pode dizer eis-me aqui? Sabe quem? Que antes diz esvazia-me aqui. Esvazia-me aqui. Eu abro mão da minha vida. Eu abro mão das minhas coroas. Porque é aqui que começa a missão. Uma vida digna do Evangelho é missão. É porque é na missão que a nossa cidadania é representada. É na missão que o nosso rei é glorificado. É na missão que ele recebe glória, honra e louvor. É na missão, mas só participa dessa missão quem está disposto a se esvaziar. E hoje o meu convite é: tem alguém aqui que queira abrir mão dele mesmo? Sabe, o chamado do Evangelho não sempre vai exigir que você largue tudo, no sentido de trabalho, de profissão, mas o Evangelho sempre vai te pedir que você se negue, que você abra mão de você mesmo. Certa vez Jim Elliot, famoso pregador, que decidiu gastar a sua vida e perder a sua vida no Equador, ele disse: não é tolo aquele que abre mão do que não pode manter, para ganhar o que não pode perder. Eu perdo a minha vida para ganhar algo que ninguém pode tirar de mim. Para ganhar algo que ninguém pode tirar de mim, nem coisa presente, nem coisa futura, nem o porvir, nem anjos, nem principados, nem potestades, nada poderá tirar de mim o tesouro que eu encontro em Cristo. Eu abro mão da minha vida, eu me esvazio para poder dizer: eis-me aqui. Isaías no capítulo 6 só pôde dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, porque ele olhou para ele e disse: não sou digno, preciso esvaziar. Essa indignidade aos pés de Deus é das suas santidades. Então sim, quando a brasa do trono tocou os seus lábios, eu esvaziou. Ele pôde ouvir uma conversa entre os três, Pai, Filho e Espírito Santo. E naquele momento ele diz: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Somente alguém vazio de si mesmo poderá ouvir essa doce e maravilhosa pergunta: a quem enviarei? E se há alguém aqui hoje que quer abrir mão dele mesmo, eu quero te convidar, vem aqui na frente.
Vem aqui. Sabe, meus irmãos, o maior inimigo que não te faz viver uma vida entregue para o Evangelho, sair por aí, pregar o Evangelho, orar pelos enfermos, crer que até os mortos podem ressuscitar. Eu lembro de uma vez que eu orei pela minha avó já morta. Eu saí triste de lá, sabe por quê? Não porque ela tinha morrido, porque ela não ressuscitou. Tem espaço para todo mundo. Deixa eu te falar, o maior inimigo que está te prendendo não é o diabo. O maior inimigo para você não viver a missão de Deus é você mesmo. E hoje chegou o dia, meus irmãos, que esvaziamos o nosso ser aos pés da cruz. A palavra esvaziar significa derramar-se. Você tem 12 horas hoje para se esvaziar de você mesmo, para deixar que o pensamento de Cristo venha invadir o seu ser, ao ponto de ser considerado louco, ao ponto de abraçar uma vida desprezada pelo mundo e mesmo assim viver alegremente. Ao ponto de você ser considerado de fanático, ao ponto de você trabalhar para que outros sejam números 1 e não você. Hoje o convite do Evangelho é: abra mão de você querer ser o melhor, abra mão de uma missão onde o centro dela é você. Abra mão, não se apega às conquistas humanas. Enquanto eu lia esse capítulo 3, onde Paulo ele olha para os seus sucessos pessoais e diz: eles não são nada para mim. Eu comecei a orar, a me alegrar, mas logo depois eu ouvi uma pergunta chegando ao meu coração: será? Será que na verdade para nós perda é não ter esses sucessos? É não ter aquilo que agrada aos olhos humanos? Deus hoje está chamando para si uma geração livre de si mesmo. Senhor, hoje nós estamos aqui, nos ajoelhamos diante de Ti, Senhor. O chamado de uma vida digna do Evangelho é para quem está disposto a abraçar a cruz, é para quem está disposto, Senhor, a descer o máximo que puder para levantar aqueles que estão caídos. O chamado do Evangelho é o chamado para quem está disposto a se tornar invisível com os invisíveis, para quem está disposto a ser esquecido. Senhor, derrama sobre nós o Teu Espírito aqui hoje. Mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, mais Espírito Santo. Enche este lugar, Senhor. Nos leva perante da revelação de quem Tu és hoje, ao ponto de enxergar em nós aquilo que está nos impedindo de nos esvaziar, como Isaías, porque hoje nós queremos, Senhor, sair daqui ouvindo nitidamente essa pergunta: quem enviarei? Deus não pode enviar pessoas cheias de si mesmo. Pessoas cheias de si mesmas nunca ouvirão isso. Mas Espírito Santo, eu te peço que um fogo missionário agora venha tocar os nossos corações.
mais Espírito Santo. Que um fogo missionário venha, Senhor, a incendiar o nosso ser, mais Espírito Santo. Mas eu quero que você agora comece a levantar o seu clamor por esse fogo missionário que venha tirar você do trono, que venha tirar você do trono da sua vida, porque uma vida digna do Evangelho é missão, é abnegação, é negar a si mesmo, é esvaziar-se diante do trono